Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a sessão ordinária número 16, dia 19 de agosto de 2025. Como todo mundo já recebeu as atas, vou pedir para a discussão das atas número 897 e ata 898, botar elas em discussão. Vou botar as atas 897 e 898 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade as atas 897 e 898. Do expediente do Executivo. Ofício SMAF número 152/2025. Projeto de lei número 059/2025, que visa alterar a redação do caput, parágrafo 1º do artigo 2º, capítulo 6, seção 1, da Lei Municipal número 1270, de 7 de janeiro de 2015, que dispõe sobre plano de carreira do magistério público do município e institui o respectivo quadro de cargos e dá outras providências. Projeto de lei 060/2025, que visa alterar a redação do parágrafo único do artigo 11, seção 6, da Lei Municipal número 1269, de 7 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o quadro permanente de cargos de proveniente efetivo em comissão e funções gratificadas, estabelece o plano de carreira e pagamento e dá outras providências. Projeto de lei número 061/2025, que visa alterar dispositivos da Lei Municipal número 1271, de 30 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Código de Pessoal, regime jurídico único dos servidores públicos do município da Travesseira e da outras providências. Projeto de lei número 062/2025, que visa alterar a redação do artigo 1º e do inciso 8º e parágrafo 1º do artigo 6º, revogar o artigo 7º, todos da Lei Municipal número 1761, de 4 de agosto de 2022 e da outras providências. Projeto de lei número 063/2025, que visa autorizar, firmar convênio com a Sociedade Sulina Divina Providência Hospital Estrela. Indica recursos da outras providências. Projeto de lei número 064/2025, que visa abrir um crédito especial no valor de R$ 45.037,94. Indica recursos da outras providências. Prefeito Municipal Gilmar Luiz Soutier. Do Legislativo. Nada. Não tem de outras origens também. Não tem. Vamos para o sorteio dos oradores. Marciano, Paulo César, só? Peço ao vereador Marciano fazer uso da palavra, 7 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara, demais colegas, jurídico, secretária, pessoal que está nos assistindo aqui e nas redes sociais em casa. Começar agradecendo alguns pedidos realizados pelo secretário de Obras e também pelo secretário da Agricultura, mas também fazer um pedido que acho de extrema necessidade, que temos hoje umas árvores perto da lancheria do Marcelo aí que estão pendendo dentro da estrada, né? Um pedido que eu já fiz lá atrás, vou refazer. Acho de extrema necessidade, porque assim tem caminhões encostando neles, né? Daqui a pouco eles cedem um pouco mais e acontece um acidente. Então, hoje nós temos aí o meio ambiente, que pode fazer uma licença, que é rápido, né? E consegue fazer o corte dessas árvores, né? Falar também um pouquinho do projeto 056/2025, que se trata de uma mudança de lei do servidor da assistência social e de coordenador de CRAS, né? Que hoje é uma carga horária semanal de 20 horas, mais um FG que ele ganha, né? E que ia alterar para mais 20 horas semanais, né?
Com essa alteração, também mudaria o valor da questão salarial dele. Então, assim, não sou favorável, porque hoje o nosso município ele tem outras prioridades, né? Então, a gente sofreu bastante com a enchente, né? Então, nós temos hoje a agricultura que precisa de muita ajuda, tem o comércio, as indústrias também, né? Então, isso também tem que ser valorizado. Então, acho que a gente tem outras prioridades agora no momento, né? Também, assim, eu vejo uma necessidade de adquirir um distribuidor de esterco de cama viária, né? Essa semana aí tinha uma família que tinha ele, já veio com problema e vive dando problema, né? Então, o pessoal até acabou espalhando esse esterco aviário com caretão a pá, né? Então, acho que o nosso município ele é mais de 80% agrícola e teríamos que adquirir um distribuidor de dejetos novo, né? Também vi hoje que foi colocado uns olhos de gato ali no acesso da Ponte Baixa, né? Então até foi colocada uma placa esses dias atrás, né? Que hoje tem que fazer o retorno pela rotatória para acesso da Ponte Baixa. Então assim, eu vi que colocaram uns olhos de gato, né? Só uma pena que não colocaram os demais aí que foi quebrado uns dias atrás, 50 e poucos, né? Já que estavam colocando, né? Que a máquina terceirizada quebrou, deve ter colocado e cobrado da empresa, né? Porque a gente é fiscal e a gente gosta, quando o pessoal estraga isso, que também aconteça a manutenção, né, por parte deles, né. Conversei também com o secretário da administração, hoje sobre a questão do subsídio das compras do SEMI, da questão da Comissão Pro Agricultura, né, que me garantiu que a próxima sessão iria entrar o projeto, né, então, tomara que aconteça, né. Falar também do projeto que vai entrar 062 2025, que é a questão do vale alimentação, né? Ele era de 240, vai passar para 400, né? Muitos vão achar é bastante, mas assim, só para resumir, Marcos de Souza ganha 506, Pouso Novo 411, Canudos do Vale 400, Boqueirão 500, né? Estrela 628, Lajeado 500, Cruzeiro 440, os municípios da nossa região aí, né? Então, as empresas também estão vale alimentação e muitas delas até vale transporte, né? Como a gente não tem refeitório, nada, então é justo, né? Um funcionário valorizado, ele rende um pouco mais também, né? Então, acho justo nessa questão, né? E lembrando, assim, né, que a gente tem esses benefícios, mas também a gente tem deveres e obrigações, né? Que a grande maioria cumpre, mas sempre tem aquele que não cumpre as suas funções devidamente, então peço aí que a administração tenha um pouco mais de firmeza com aqueles que não cumprem, né? Porque hoje a gente tem funcionário que trabalha, escolhe serviço, escolhe máquina, escolhe caminhão, né? Então não é legal isso aí, né? Vou dar um exemplo assim, o secretário Alexandre está aí há 4 meses e foi trocado 6 vezes motorista do dejeto líquido, né? Então não é legal assim o pessoal ficar se escolhendo o serviço, isso, aquilo, né? Então, e assim, hoje nós temos até um operador, né, novamente em cima do caminhão de esterco, né? Então, que é um desvio de função. A gente já tem um precatório aí de 3 milhões, né? Então, temos que cuidar para não, né, aumentar as coisas, né? E da mesma forma, também não é tão legal as autoridades do município falar que tal operador não presta para aquela máquina, tal motorista não presta para aquele caminhão e tal, né? Isso também desvaloriza, né? Então a gente se sente um pouco desvalorizado nessa parte aí também, às vezes, né? Mas da minha parte seria isso. Obrigado, vereador. Vereador Paulo César, 7 minutos. Agora está funcionando? Não, eu cuido. Inicialmente, a minha saudação ao presidente dessa casa, demais colegas vereadores, as demais pessoas aqui presentes, a imprensa, o pessoal que nos assiste hoje, ou quem sabe amanhã, outro dia. Quero também aqui expressar meus sentimentos ao presidente, que ontem perdeu a sua mãe, né, devido ao falecimento, por isso que a sessão é hoje, né. Então, meus sentimentos a você, presidente, e também aos seus familiares. Quero falar um pouquinho desses dias, nos 2 minutos eu falei da lei da castração, então eu quero aqui deixar claro, né, eu não sabia, e logo depois da sessão me enviaram, então já tem a lei
criada em 18 de 12 de 2023 sobre a castração de cães e gatos. Eu no mesmo dia, no outro dia da sessão, eu já passei para o secretário da Agricultura, para ele estar a par, o Alexandre, porque na realidade a Secretaria da Agricultura ficará responsável pelas castração. Então eu acho que agora está na mão do município, eu acho que deveria que de repente ver uma situação, porque a lei é clara, né? Não pode ser morto bichinhos que nascem, enfim, então cortar o mal pela raiz. Quem quiser depois, então, que as pessoas que têm cães e gatos e querem fazer a castração, eu acho um projeto importante para não ter muito cachorro e gato, quem sabe amanhã perambulando pelas ruas, enfim. Então, só para deixar claro, na última sessão eu falei sobre essa castração, que é uma coisa importante. Eu sei que a do meio ano passado fez mais de 2 ou 3 mil castrações, veio uma empresa até de São Paulo, alunos, enfim, que estavam junto com profissionais, e aí fizeram isso. Quem sabe o município conseguiria talvez também fazer um projetinho desses e quem sabe trazer para evitar futuros problemas. Então, só para deixar claro que então a lei existe. Então, eu tenho ela aqui, por isso que eu hoje à noite estou falando desse assunto. Quero falar um pouquinho das casas do MPA. Vai também, mais uma vez agora, falei com o coordenador hoje de tarde, essa semana passada, daqui uns dias mais vai abrir, mais uma vez, as inscrições de alguns colonos que ainda têm interesse em querer fazer uma casinha do MPA. Até hoje, nesses anos, o colega vereador Ayrton, muito tempo atrás, sempre também era um colaborador. Foram construídas 215 casas no município, incluindo essas últimas 6 que foram construídas. Então, são 215 famílias que hoje têm uma moradia, então, digna, né? E que bom, né? Que bom que vai vir essas 20, que a prefeitura, esses apartamentos aí que vão vir. Sempre é bom que essas famílias também permaneçam no município, enfim, não precisam estar pagando aluguel às vezes, né? Então, essas últimas veio 80 mil do governo federal para essa construção. O pessoal tinha que pagar a mão de obra. Esse ano, como tinha a catástrofe, então o governo do estado também tem que deixar registrado, também ajudou com 20 mil nessas últimas que foram construídas. Então também tem que mencionar, que bom, tomara que o governo estadual se prontifique sempre a ajudar também. Então foram, na realidade, 100 mil reais que veio para essas casas, nessas últimas construídas. Então só para deixar registrado também, né, que daqui uns dias mais vai abrir as inscrições, se mais alguns têm interesse. Quero falar mais uma vez, né, então, semana passada eu fiquei sabendo, né, que houve um acidente lá na Cairu, né, nós falamos tanto daqueles quebra-molas, fazer preenchimento das beiradas, ainda bem que foi só danos materiais, acho que não teve nenhum que se machucou muito ali. Eu peço, de repente, para o município, se realmente o DAER não tem condições de fazer um quebra-molazinho, que nem o da Costa, meu colega esses dias comentou, então que faça. Tem quebra-molas plásticos aí no parque de máquinas, fazem que nem lá em Picada Vinagre. Isso, querendo ou não, ajuda um monte, né? Ali em Vinagre eles botaram, aquele perto da sua casa, vereador Omar. Então que o município pega e vai lá fazer, já que o DAER não tem condições de botar um quebra-mola ali. O presidente encaminhou, nós já encaminhamos várias vezes. E será que tem que morrer alguém para daí o DAER correr e fazer os quebra-mola e as pinturas, enfim, né? Mas o preenchimento eu continuo, que nem a colega também fez esses dias a explanação, eu continuo dizendo, a Secretaria de Obras tem que começar a preencher. As beiradas de baixo é perigoso. Passei ontem, ainda fui na Cairu, eu passei lá, tem alguns pontos que são perigosos. É só fazer um preenchimento com terra para amanhã depois, se tiver que botar um guarda-reio, se coloca ele lá fora, não se coloca ele tão encostado da via. Então, só uma situação assim que eu acho que o município também, eu já falei da iluminação pública, o município também tem que botar 4, 5 postes ali no peral para baixo. É uma escuridão, você que mora lá embaixo, de noite é uma escuridão só, né? Então, essas coisas não é com o DAER, o município também tem algumas coisas para fazer. Então, eu peço que, de repente, o município botasse 3, 4 postes e puxasse primeiro a iluminação também, que ajuda muito de noite, né? Quero falar um pouquinho da questão da prefeitura nova que foi construída. Que pena, né? Não está sendo usada. Já está em reforma. Filtração de água, rachaduras. Eu fui, inclusive, especial olhar ali, hoje de tarde, meio-dia. É lastimável. Aí, pelo que a gente ouve, o zoom por aí que a empresa quebrou,
Mas isso é garantia, gente. Não dá para o município agora investir mais para reformar uma coisa que não foi nem usada. Rachaduras que dá para botar uma mão dentro. Mas ainda que está a garantia. Infiltrações em tudo que é lá em cima, nas lâmpadas, nas luzes. Então eu acho que está na hora de eu chamar a empresa e exigir que eles façam. Né? Como eu falei da rua também, as garantias estão aí. Então eles têm que chamar as empresas e fazer. Da agricultura também tinha marcado para mim, mas o colega já comentou. Realmente o pessoal está ansioso, né? Na verdade nem tão ansiosos, estão bravos, né? Eles xingam para nós, não xingam talvez para o executivo, mas foi feito reuniões e até o momento nada resolvido das inseminação. Eu já na última sessão falei que 80% é agrícola. O município é tocado pela agricultura e aí querem um projetinho de 60, 70 ou 100 mil que vai ser gasto anualmente para produzir mais e o município não está vindo com o projeto. É a mesma coisa que a questão da iluminação, da luz, né, das placas solares. É uma coisa que foi revogada a lei e as pessoas estão querendo fazer. Então eu acho que está na mais do que na hora do município encaminhar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Fábio, o 5.6, não precisa ler o parecer, ele foi lido nesses dias, né? 5.6. Vamos seguir na ordem do dia. Leitura dos pareceres do projeto de lei 059, 060, 061, 062, 063 e 064/2025. Tá. As comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento emitiram pareceres favoráveis à votação dos projetos de lei número 059, 59, 060, 061, 062, 063 e 064/2025. Isso aí. Não. Projeto de lei número 056/2025. Eu leio ele? Sim, leio. Sim, leio. Autoriza a convocação do ocupante de cargo de assistente social lotado na Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação para uma carga horária suplementar de até 20 horas semanais e dá outras providências. Projeto de lei número 056/2025 em discussão. Projeto de lei número 056 em votação. Quem estiver a favor, permanece sentado. Do contrário, se manifeste. Reprovado por 6 votos a 2. 6 votos reprovados pelo vereador Paulo César, Ayrton, Andréia, Omar, Joaquim e Marciano. Votaram a favor, Cibele e Grace. Vamos botar os projetos de lei 059, 060, 61 e 62, uma votação em bloco, por ser tudo projetos dos funcionários. Tá. Projeto de lei número 059/2025 altera a redação do caput artigo 1º do artigo 11, capítulo 6, seção 1 da Lei Municipal 1270, de 7 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público do município e institui o respectivo quadro de cargos e dá outras providências. 060/2025 altera a redação do parágrafo único do artigo 2, seção 6 da Lei Municipal número 1269, de 7 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o quadro permanente de cargos de provimento efetivo, em comissão e funções gratificadas, estabelece o plano de carreira e pagamento e dá outras providências. Projeto de lei 061/2025 altera dispositivo da Lei Municipal número 1271, de 30 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Código
de pessoal, regimento jurídico único dos servidores públicos do município de Travesseiro e da outras providências. Projeto de Lei 062/2025 altera a redação do artigo 1º da Lei 8ª e parágrafo 1º do artigo 6º, revoga o artigo 7º, todos da Lei Municipal número 1761, de 4 de agosto de 2022 e da outras providências. Projeto de Lei número 059, 060, 061, 062/2025 em discussão. Paulo César. Vou me manifestar sobre esses 4 projetos, presidente, pelo seguinte: altera algumas coisas que bom, né, para o funcionalismo público, uma situação que a gente, quando era presidente do sindicato, também pleiteava muitas coisas, inclusive conseguimos a redução da carga horária de 44 para 40, e agora mais uma vez o sindicato conseguiu, através de negociações e sentar com a administração, algumas melhorias, né? Então, o 59, na realidade, ele dava 5% e 10% para magistrados e 5% para quem tem segundo grau, sempre um nível superior que a pessoa tem, e aí ele era pago somente meio ano depois do funcionário acessar essa especialidade. Agora ele vai pagar no mês seguinte, então o 59 trata disto. O 60 trata também de percentual do quadro de funcionários permanentes, então também está alterando algumas coisas aqui, e que bom, né? Algumas coisas que estavam nessas funções gratificadas é o mesmo sentido. O 61, olhando a lei aqui, ele trata de gestantes e pais por eventuais falecimentos, então também altera, porque eu digo isso porque as pessoas também têm que saber, não é só alterar artigos, né, presidente? As pessoas também podem saber do que se trata. Então, o cônjuge, falecimento do companheiro, em padrasto, esse não estava incluso e era só 5 dias. E hoje está até 10 dias consecutivos a contar do evento do nascimento ou morte do pai, do filho para o pai. E altera também a questão do falecimento de padrasto e madrasta que não estava no outro projeto. Então, que bom, eu andei buscando a lei e olhando, que bom que alteraram, e também alteraram os dias, né? Então, aumentaram os dias que as pessoas têm como ficar em casa. E o 62, então, é que vai realmente aumentar, então, o vale alimentação de 240 para 400 reais. E também foi alterado ali, antes podia só faltar meio-dia, e aí começava a perder o percentual. Percentual se perdia, agora hoje vai até 8 horas, pode perder um dia, ainda continua ganhando 100%, acima de 8 a 16, 80%, acima de 16 a 24, 60%, acima de 24 a 32, a 40, desculpa, 32, 40%, e acima de 32 a 40, 20%, e mais de 40, 100%, então não tem direito. Então, que bom alterar ali um pouco, porque muitas vezes as pessoas têm que sair, às vezes no meio-dia, um dia, e daí perdiam o vale. Mas melhorou, mas eu ainda continuo dizendo que não poderia ser assim, né? Mas não vamos discutir, o sindicato, que bom que ganhamos algum privilégio a mais, mas tem uma lei que diz bem claro que nenhum benefício do vale poderá ser... teria que ser como feito proporcional aos dias de trabalho, e não por faltas que tenha, né? Teria que, não em porcentagem, teria que descontar, fazer uma média quanto é a diária que recebe, e aí sim retirar a falta, no caso. Então, mas melhorou, que bom, né? Mas também vamos dizer também o seguinte, né? Melhorou, estão remendando que uma época atrás, em 2015, mudaram o nosso regime, né? Onde nós estávamos, o senhor presidente deve lembrar, nós só estávamos entre 4 vereadores e perdemos a 5, nós não queríamos que mudasse o regime, e na época foi mudado, então algumas coisas foi se perdido em 2015. Então o atual prefeito era secretário municipal na época, também nos fez engolir, e perdemos a votação na Câmara, mudou o regime, então hoje está se fazendo os remendos que na época, muitas coisas que a gente perdeu, né? Então nós tínhamos só 4 votos na Câmara, fizemos algumas reuniões, o senhor inclusive estava nessas reuniões, o vereador Luiz, e Baixinho, e o Alexandre Spicker,
mas fomos voto por vencido, e aí mudou o regime em 2015. Então, hoje está se fazendo algumas melhorias, que bom, né? Mas coisas que a gente perdeu lá atrás. Seria isso, senhor presidente. Posso me manifestar? Bom, que bom que o nosso município, então, hoje pode ser graciado, então, com 4 projetos para o funcionalismo público, né? Melhorias, que bom. E eu só queria fazer uma colocação com o projeto de lei número 062, que é do Vale Alimentação, que o nosso funcionalismo lembre também do nosso comércio, tá? Invista no nosso comércio, nas nossas lojas, nos mercados, né? Seria isso. Paulo César. Tem que falar. Ayrton, então, tá bom. Sobre o Vale Alimentação, isso foi, não tantos anos que foi criada essa lei, se perdeu muitos anos, inclusive, onde os servidores vinham pedindo isso, o sindicato e tudo, até que, enfim, se ter um início para ver se estaria certo ou se tinha que alterar. E como está aí o projeto hoje pedindo a alteração. O que eu sempre digo, para quem vem lá perto da Pardofão, trabalha aqui no centro, ou assim, ou tem que vir para baixo para de ficha, não é isso, sabe? Lá de cima, vem para baixo para de ficha e voltar lá em cima para trabalhar. Uma coisa que poderia ser diferente, Aí nós gastamos em Vale Alimentação. Foi alterado, só que eu não sei, eu sinto assim, quando eu venho para baixo, às vezes eu vou de meio-dia no parque de máquina e eu vejo as pessoas lá esquentando a sua comidinha de meio-dia. Porque quem ganha um salário baixo, como muitos aí estão aí, um salário bem abaixo de 2.000 ainda, se conta combustível, conta o almoço para almoçar fora, assim, não consegue viver. Não consegue trabalhar na prefeitura. Então, que bom, agora o Paulo César me disse que chegou a... Então, esses R$400, agora, isso ajuda bastante. Bastante para aqueles lá do interior. E mais os que estão na sede. Os que estão na sede é que eles podem ir para casa almoçar. Eles estão tudo aquelas vantagens contra o pessoal do interior. Então, parabéns à administração em valorizar o nosso funcionário. E com isso nós também podemos cobrar deles. Porque não adianta nós só cobrar dos funcionários e, por outro lado, quando é para nós ajudar, aí nós votar contra. Então, favorável ao projeto. Paulo César. Só para que me passei aqui, senhor presidente, também alterou também eu acho que é um incentivo para ter mais nascimento no município, então também alterou as gestantes, né, que vão ter neném, então não é mais 120 dias como o INSS paga. O INSS paga 120 e o município então paga mais 60 dias, né? Então, que bom, né? Então, melhorou bastantinho, né? Então, sou totalmente favorável aos projetos. Ayrton. Vereador, aí eu preciso tentar outra notícia boa. Então, o município ajuda, né? Essa ajuda, e o nosso presidente também vai ajudar. Ele queira que tenha mais filhos nesse mundo. É pouca criança. Não vamos fugir muito do projeto. Não, presidente, não estamos fugindo. Mas será, sem problema, não estou fugindo. Sali. Também vou me manifestar um pouco sobre esse projeto aí, 062/2025, é do Vale Alimentação, né? Que nem eu falei antes, acho que um funcionário, quando ele é valorizado, ele rende mais, né? Então, assim, tem que agradecer a parte da administração pelo aumento que deram, né? Pela parte do sindicato, da presidente do sindicato, da diretoria, o empenho deles, né? Que nada vem por acaso. Sei que eu fiz parte do sindicato já, a gente sabe a dificuldade que tem às vezes. O tempo que a gente perde para correr atrás, né? Então, isso aí nada ganha, né? O grupo ganha, né? Não é que não ganha, o grupo ganha com isso, né? Então, e a parte, assim, do valor, né? A única coisa, assim, que eu ainda não concordo
é a parte dos descontos. Acho que teria que ser proporcional ao dia de falta, porque assim, hoje me parece assim como se fosse uma gratificação por alguém que não falta, não tem nada a ver com a falta, né? A falta o cara já tem um atestado, ou tem a dispensa, ou alguma coisa, então não teria nada a ver com essa parte. Mas também, assim, eu não tô triste, né? Eu tô contente com o aumento de todos os funcionários por parte do Vale Alimentação, acho justo, né? Eu vou me manifestar ligeiro também. Eu sou favorável porque acho que todo mundo é beneficiado, o grupo todo, não é só um, dois, né? E também tem que ficar claro, o CC não ganha, né? Esse Vale Alimentação, né? Deixar bem claro isso, né? Paulo César. Senhor presidente, justamente eu ia falar sobre isso, o CC não ganha, mas também dizer para o colega vereador que os da sede também almoçam, né? Não é só porque moram na sede que não almoçam. Mas é bom, e também agradecer realmente ao sindicato, a gente já fez parte, já fui até o primeiro presidente do sindicato na época, e também dizer que esse vale se incrementou em 2017, 2018, então que bom, né, que na época foi, também o sindicato fez força, pelo menos para dar o pontapé inicial, que sempre é um problema, e também a diretoria que se empenhou ao máximo para conseguir essas melhorias, e podem contar sempre com a gente do que a gente puder ajudar. Projeto... Grace, então, esqueci, desculpa. Só quero fazer lembrar, né, que o município há pouco postou também que Travesseiro é destaque estadual em políticas públicas para idosos. Eles foram reconhecidos pela geriatria e gerontologia do município, né? Eles foram contemplados e vão ter um reconhecimento pelo certificado de destaque durante o Fórum Nacional, né? É um trabalho também dos funcionários do município com a saúde e assistência social, e estão de parabéns, porque os idosos são muito bem cuidados pelos profissionais de saúde, assistência social e os funcionários do município. Votos projetos 059, 060, 061, 062 para 2025. Em votação, quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade os projetos 059, 060, 061, 062 para 2025. Projeto de lei 063 para 2025. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Sociedade Sulina Divina Providência Hospital Estrela. Indica recursos da outras providências. Projeto de lei número 063 para 2025 em discussão. Paulo César. Vou me manifestar, senhor presidente, é um projeto que nem o jurídico falou, né? Isso é todo ano tem que fazer, enfim, ou cada tanto período, enfim. Mas eu estava olhando, realmente é muita coisa, eu peguei os números, tipo, tem que realmente ter muito dinheiro na saúde, porque a gente sabe que a demanda é grande, e aí tu vai olhando valores ali, tem coisas que custam caras, então não é por nada que a lei existe, que tem que investir tanto em saúde, porque realmente se torna valores altos, né? Se a gente olha valores aqui que custam exames e tal, e que bom que o município tem condições, enquanto que tem, para pagar isto, né? Mas também diz aqui Sociedade Divina Providência Hospital de Estrela, né? Mas na verdade engloba um conjunto de hospitais, que na verdade é o Hospital de São José de Rio do Meio, faz parte de Santa Isabel de Progresso, Hospital Divina Providência Porto Alegre e também então o Hospital de Estrela, né? É um conjunto de vários hospitais, né? Então, olhando números aqui, é assustador, né? Que o município ainda consegue pagar, muitas vezes, muitos exames, que bom, né? Mas totalmente favorável a esse projeto. Sadi? Sim, acho que o colega vereador já citou todos os hospitais, né? E que fazem parte desse Divina Providência da Estrela. E só para reforçar, assim, né? Isso que não foi rompido nenhum contrato com os demais hospitais aí que já tem convênio, né? Então é apenas uma opção a mais, né? Então, que bom que estamos conseguindo evoluir nessa parte, que já está bom também, né? Ayrton? Eu vou me manifestar sendo assim, se faz necessário esses convênios, porque um hospital para o outro a diferença é muito grande. Por exemplo, hoje, Marcos Souza, nós não temos UTI. Arroio do Meio agora foi inaugurado alguma coisa UTI, Estrela tem UTI. Então, o que mais precisamos quando é caso?
UTI, que é um grande problema nosso. E o que eu espero que nós vamos aprovar essa lei, só que se cumpra esses contratos com esses hospitais. Porque não adianta nós aprovar a lei aqui e logo nós temos pendenga com hospitais, tu chega lá, a pessoa chega lá, não é atendido. E isso já aconteceu. Onde tinha pendenga de contrato de pagamento, onde as pessoas não foram atendidas. Então, isso é uma cobrança que eu faço. Se é só isso. Voto o projeto de lei número 063/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade, projeto de lei 063/2025. Projeto de lei 064/2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 45.037,94, indica recursos e dá outras previdências. Projeto de lei 064/2025 em discussão. Projeto de lei 064/2025 em votação. Quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não tem projeto que baixe as comissões. 2 minutos para cada vereador se manifestar. Paulo César. Vou me manifestar, senhor presidente. Eu não tive tempo antes de falar. Estive falando com o comandante da brigada aqui de Travesseiro, sábado. Ele estava comentando comigo, não sei da possibilidade, eu faria de repente uma indicação ao senhor presidente. Eu sei que daqui a pouco o senhor quer construir casa nova, enfim, de repente para a gente no final de ano, se sobrar uma verba da Câmara de Vereadores, quem sabe passar um recursozinho para eles lá, para eles de repente fazerem um cercamento elétrico ali na Brigada Militar. Porque a Brigada Militar engloba tudo, né? Engloba todos os munícipes, não é só o centro, não é só o Cairu, não é só nas localidades, mas no geral, né? Então, eles estão com sérias dificuldades de se manter. A promessa é de um prédio novo, mas agora parece que está meio parada essa situação, e aí eles queriam fazer um melhoramento aí em volta, e aí eu disse que eu ia comentar na sessão sobre isso, né? Então, quem sabe o senhor repense essa situação como presidente, se de final de ano sobrar algum valor, se teria a possibilidade de nós fazer um repassezinho para eles para ajudar no cercamento. A festa foi boa deles, mas não deu um lucrozinho bom, mas eles têm muita coisa, né? Quem eu falei a outra sessão, né? Eles nem impressora não tinham aí, né? Então, também estão pleiteando de repente mais um carro novo, porque estão em 7 pessoas para trabalhar, mas muitas vezes eles têm que deslocar para o Rio do Meio para ajudar lá, e aí o carro que eles têm aqui tem que ir para lá e fica meio que sem carro, né? Então, claro, isso é coisa que o governo possa arrumar também, né? Mas só um comentário, né? Como está a situação deles, né? Mas bem tranquilo, né? Só uma indicação, né, senhor presidente? Obrigado. Obrigado, Ayrton. Vereador, não é que o Estado pode. É o compromisso do Estado, a segurança pública. Ela não cabe ao nós, município. Então vocês vê segurança pública em primeiro lugar. Só que tem municípios que ganharam o seu lugarzinho, né? Marcia Souza, tudo ficou bom ali. Só que aqui, infelizmente, se estamos nessa situação, temos que puxar o tapete do Estado, porque carro precisa, telefone, tudo precisa, e então se fez essa festa, baita festa, para ajudar eles já, que é uma forma de nós ajudar. O conceito existe, é só através do conceito que nós podemos ajudar. Mas diretamente não, porque aí nós estamos assumindo os compromissos do Estado. E, vereador Saty, eu fiquei muito sentido antes, quando eu vi tua fala. Os agricultores estão bravos por falta de uma máquina de espalhar esterco.
uma coisa tão necessária. Nós não podemos perder a cama de viário, gente. Não podemos perder mais. Eu vejo para alguém lá da ponta precisar, vai ter que vir ali para o centro buscar. Ou na Cairu buscar e levar. Tem que o outro lá buscar ou levar de volta. Isso é material que não custa tão caro assim. Tinha que ter que comprar uma vez uns 2, 3, para deixar um mais entre salto baixo, localizado, o vinagre, Cairu e aqui no centro. Porque é lamentável, uma coisa tão pequena. E vamos esperar que o prefeito se coça e compre isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próxima sessão será realizada segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025, às 20 horas. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.